Estamos lá aqui com o Sampaio Cast, aqui na TV Sampaio, afiliada à Rede Guia. Um grande abraço a todos os amigos da Rede Guia, aqui da TV Sampaio, aqui em Alagoas, todo mundo assistindo o Sampaio Cast. Só para lembrar, né, hoje eu não vou colocar aquele VT, viu, Marcos? Mas olha, é a TV aberta, é gratuita. Nosso canal aqui em Maceió é canal 4.1, em Palmeira dos Índios, canal 9.1. Então você está em Palmeira dos Índios, é simples, gente, é só sintonizar, você vai encontrar rapidinho a TV Sampaio, tem muito mais notícias aqui da região do estado de Alagoas. Vamos falar nosso... Estamos de volta aqui no Sampaio Cast. Pessoal, vamos começar uma entrevista muito boa, muito interessante. A gente trouxe o Alexandre Félix falando sobre o livro dele, não foi, Ricardo? Há um tempo atrás. E hoje a gente está trazendo, tem um prazer de receber Elias da Silva Barbosa, um escritor de muitos talentos, professor de música, poeta, jornalista, subtenente da reserva da Polícia Militar de Alagoas. Elias é natural de Maceió, tem 57 anos, com 2 graduações, e ele construiu uma trajetória marcante, tanto na segurança pública quanto na literatura. Elias, seja muito bem-vindo. Para começar, conta aqui para a gente como foi essa transição da polícia para a literatura, para a escrita. Seja bem-vindo. Boa tarde, GG, boa tarde à produção do programa, né, que me convidou para fazer parte desta entrevista, né? Também agradeço ao Alexandre Félix, né, que esteve aí, né, falando sobre o seu livro, e ele foi quem também fez essa ponta aí, né, e o Alexandre eu já conheço de outras datas, né, já fizemos alguma matéria, né, com ele entrevistando, e para mim é sempre uma honra falar dos meus livros, falar dos meus trabalhos e do que eu escrevi, né, sempre uma honra. Então, assim, você saiu, deixou de ser polícia, foi para a reserva e logo foi fazer a faculdade de jornalismo? E depois começou a escrever? Não, eu ainda estava na ativa quando eu comecei a fazer jornalismo. Foi em 2005 que eu comecei a fazer jornalismo, em 2005. Eu ainda estava na ativa, só que eu estava trabalhando em Arapiraca, e de Arapiraca eu ia todo dia para Maceió e voltava. Todo dia eu ia e voltava. Isso aí era muito cansativo para mim, e eu tentei desenrolar novamente para voltar a trabalhar em Maceió, né? Eu morava em Maceió, trabalhava em Arapiraca e estava cursando jornalismo nesse período, nesse momento que aconteceu essa transferência, né? Por motivos diversos, né? Que a gente, quando é militar, a gente é transferido para um lado, transferido para outro, né? E a gente não pode dizer que não vai, porque é uma atribuição dos comandantes, né? E assim por diante. Ô Elias, me fala para mim o seguinte, os seus temas sempre são voltados para a questão da violência. Você viu isso na sua trajetória na polícia, aqui no estado de Alagoas? Sim, exatamente. O meu primeiro livro, que eu faço uma análise da segurança pública, não só de Alagoas, mas do Brasil, que é O Poder da Pulseira e do Fogo, é um livro que não está mais à venda. Esse livro ele só teve uma edição limitada, eu lancei ele na Bienal de 2015, em Maceió, foi o meu primeiro livro. Esse livro eu passei mais de 15 anos para concretizar o sonho de escrever esse livro. E nesse livro eu abordo a questão da violência, eu já abordava a questão da violência policial, tanto morte de policiais, como também a violência praticada por policiais, né, fardados, justamente esse livro aí. E nesse livro aí eu não só falo de alguns aspectos da violência no estado de Alagoas, mas também do Brasil. Mas quando eu abordo aqui em Alagoas, eu falo de alguns casos, como os ninjas de União dos Palmares, que foi aquele caso bem emblemático, né? Falo da gangue, dou uma pincelada do que foi a gangue fardada, o Cabo Henrique, e outros casos, né, que teve repercussão na imprensa aqui do nosso estado de Alagoas. Elias, qual foi o seu primeiro livro? Isso, esse foi o meu primeiro livro. O Poder da Pulseira de Fogo. Da Pulseira do Fogo. Justamente foi esse livro que eu fiz toda aquela análise do que é a violência policial, né?
e o que leva esses policiais a cometer tais absurdos, né? Eu fiz um estudo, né, de caso que foi meu TCC de jornalismo, e desse TCC de jornalismo eu transformei no ensaio jornalístico, que foi esse meu primeiro livro. Eu abordo vários temas, né, dentro desse livro, tanto no aspecto da violência localizada em Alagoas, de alguns casos que eu fui protagonista, né, que eu alcancei, e também de alguns casos emblemáticos da violência policial a nível nacional, como foi o caso da juíza Patrícia Scioli, que foi assassinada em Niterói, no Rio de Janeiro, né, o caso do Rambo, lá em São Paulo, de Diadema, e assim outros casos que eu abordo, né, falando sobre o aspecto da violência, o que leva esse policial a praticar tanta violência, né? Eu alenquei alguns casos, né, que às vezes o policial, ele é um ser social, ele vem de uma família, ele mora numa determinada região, e muitas vezes esses ambientes faz com que ele, que já tenha alguma inclinação, talvez, dentro da sua estrutura familiar ou psicológica e assim por diante, desperta nele essa violência, né? Ou faz com que essa violência ela se extrapole, né? Entendi. O outro livro foi mais local, né? Um policial chamado Cabo Henrique. Foi. Exatamente. Interessante, Gigi, que esse livro, viu? Eu escrevi esse livro em 8 meses. Foi um livro que eu escrevi mais rápido, foi esse do Cabo Henrique. Por quê? Eu ia escrever esse livro que era o da Isabelle, mas só que não deu tempo de eu terminar a história da Isabelle. Então, o Cabo Henrique, que já estava mais ou menos encaminhado, como eu também vivenciei como criança, né, no rádio, lendo jornais com meu pai e com alguns amigos do meu pai, então foi uma história. Eu morava na Rotary ali, e quando eu morei na Rotary, na esquina tinha um depósito do Dagoberto, que foi um dos envolvidos também nesse caso, na do enredo todo, né, ele foi acusado tanto de outros casos envolvendo a família do Cabo Henrique, mas também com o assassinato do Tobias Granja, que era advogado e jornalista. E eu morava ali naquela rua, na rua onde tinha a esquina do depósito do Dagoberto. E quando o Dagoberto foi preso naquela oportunidade, eu estava brincando com os filhos dele no depósito lá, que era muito grande, entendeu? Então foi uma história que eu tinha uma vivência, né? E até acompanhei muito mais de perto. Então eu me debrucei nesse livro, e eu não achava que ele fosse, o sucesso total que foi e que é ainda esse livro. É o livro que eu vendo mais até hoje. Eu lancei ele na Bienal de 2017, mas até hoje é o livro que eu vendo mais. Só na primeira e segunda edição foi mais de 40 mil exemplares vendidos. Já. 40 mil exemplares. A história do Cabo Henrique é famosa, dos mais antigos e dos mais novos. Hoje em dia precisa conhecer um pouquinho também, né? Exatamente. É uma história que ela ultrapassa gerações, né? Não só a minha geração, mas a geração 2000, sempre, e principalmente ligado tanto à família Almena como à família Cavalcante Lins, Calheiros, eles também têm interesse nessa história. Inclusive, uma curiosidade, quando eu estava lançando esse livro, lá na Bienal, em Maceió, chegou lá um pessoal da família, né, dos Calheiros, e ele disse: esse livro seu, ele está mentindo igual aquele azul que foi escrito pelo Cabo Henrique? Eu disse: meu amigo, eu sou um jornalista, eu sou um pesquisador, sou um profissional, e eu não estou contando mentira aqui. Eu fiz uma pesquisa e entrevistei algumas pessoas, e aqui está aquilo que eu consegui apurar, e está aqui as verdades que eu consegui apurar. Aí ele chegou para mim e disse: tudo bem, eu vou levar 2. Dê um autógrafo aí. Joia. Tem muitos casos aqui no estado de Alagoas que precisam ser contados, né, Elias? Exatamente, tem muitos casos, né? Eu mesmo eu fico pesquisando, né, função de algumas histórias, aquelas também que eu acompanhei, né, eu gostava muito de ouvir rádio, né? Principalmente a Gazeta, né, que tem aqueles programas muito bons de reportagem de notícia, né? Aqueles grandes repórteres daquela época, dos anos 70 e 80. Eu ficava com meu pai escutando, né? Ele comprava o jornal, gostava de ler, e também a gente vivenciou muito dessas histórias. E dessas histórias que hoje a geração, sempre digo, que a nova geração não conhece esse passado, né? Um passado triste, mas um passado que serve para uma reflexão hoje. Porque tudo na vida, né? A gente pode discordar, pode concordar, mas em determinado momento pode servir de algum exemplo e de reflexão para a gente entender o porquê de alguns outros aspectos que está acontecendo na nossa sociedade, né? E foi o que aconteceu.